Fala, meus amigos, boa noite, muito boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 28, e mais episódio aí do nosso podcast, do nosso super bate-papo. E eu queria começar agradecendo os estúdios K2, né? Estão sempre abrindo as portas, proporcionando a gente estar se comunicando através do audiovisual aí. E queria dar um recado para vocês também que estão de casa. Você que está em casa e quer fazer um programa, você que está em casa e quer trazer a ideia do seu negócio para o audiovisual, procura o Estúdio K2 que vocês vão ser muito bem atendidos. Gente, quando eu cheguei a primeira vez aqui no Estúdio K2, eu fui tão bem recebido, tão bem atendido. Eles são tão atenciosos aqui que eu tenho certeza que você vai se sentir em casa, você vai se sentir confortável. Como eles dizem aqui, é o estúdio que tem a cara do seu conteúdo. Então não importa qual é o seu conteúdo, vem pro K2 que é o estúdio que tem a cara do seu conteúdo. Eu também queria agradecer mais uma vez, né, a Via Artes aí que mandou essa super caneca top aí, né? Os logos do podcast e também do estúdio K2 aí. Gente, gostei muito. Nas fotos do podcast de semana passada aí ficou muito top essa caneca. Muito chique, o pessoal elogiando muito na internet. Então, se você quer inovar, se você quer uma caneca dessa, ou blusa, lá faz chaveiro, faz de tudo que você precisar lá. Eles fazem lá, procura ver artes aí no Instagram, no Facebook. Eles vão atender bem vocês. Eu também queria agradecer o pessoal da MDA Reluz aí, que estão sempre dando apoio pra gente aí, através do turismo, através do marketing. Eu queria agradecer ele. Gente, hoje é mais um episódio especial, né? Principalmente para mim. Hoje a gente está com a presença aqui do vereador Maciel Gonçalves de Jesus Nascimento. Quem não conhece o vereador Maciel? Acredito que todo mundo já ouviu falar no vereador Maciel. Hoje a gente está aqui com o Maciel. Maciel, tranquilo? Tá preparado para o bate-papo? Tranquilo, muito feliz com o convite. Quero desde já desejar uma boa noite a toda a população de Rio das Ostras que estão nos assistindo agora e também que ele vai nos assistir posteriormente. Pessoal, para você que está entrando agora, eu acho difícil, mas para você que não conhece o vereador Maciel, é um vereador muito atuante, né? Vocês estão vendo o Maciel, grava aí, vocês estão assistindo agora. Então, mais 2 minutos de podcast, mas grava aí porque o vereador Maciel ele é muito conhecido por brigar pelas causas, pelos discursos acalorados na Câmara. Com consciência, com sabedoria, mas é um vereador que da gente sentar ali no plenário inspira a gente de ver, inspira a gente ficar feliz porque a gente vê que nós estamos bem representados. Mas eu queria, Maciel, que você falasse com a gente hoje quem é o vereador Maciel? Quem é o Maciel? Antes de ser vereador, como é que é a tua história? Tu veio da onde? Conta pro pessoal que o pessoal tá curioso de saber. Maciel é do povo, é um ser humano, é pai de família, nunca pensou, né, em disputar um cargo público, mas foi impulsionado aí pelos anseios da população e estou gostando de representar o povo. Eu acho que a população merece todo o empenho, toda a dedicação. Tenho muito que crescer, muito que aprender, mas tenho me dedicado 100% em prol da população de Rio das Ostras. E você nasceu aqui em Rio das Ostras, Marcelo? Não, não nasci em Rio das Ostras, nasci no Rio de Janeiro, vim para Rio das Ostras, estou aqui há 27 anos, amo essa cidade, conforme o seu hino diz, cidade mãe de quem nasce e de quem vem para ela, me sinto filho da terra e essa cidade tem muito a crescer. Uma cidade com 30 anos disputa, né, com todas as cidades ao redor. Eu acho que Rio das Ostras tem um potencial enorme, precisa de uma gestão de qualidade. E muita gente, né, vem para Rio das Ostras, a maioria vem para Rio das Ostras, mas eu tenho 28 anos, então o Marcel mora aqui há 27 anos. Quando eu tinha 1 ano, quando eu estava lá nas portas de Nilópolis, no Rio de Janeiro, o Marcel já estava aqui. Marcel, tu já foi servidor público aqui em Rio das Ostras? Já foi servidor público? Eu estive 5 anos aqui na Guarda Municipal, depois passei num concurso em Macaé, fiquei mais 13 anos. Depois retornei mais uns 2 anos para a Prefeitura de Rio das Ostras, ganhei a eleição, né? Ganhei não, o povo me escolheu e até então eu estou lá representando a população de Rio das Ostras. E quando que você
antes de fazer essa pergunta, eu ouço muito falar de Maciel antes de vereador. Pô, Maciel é da guarda, então assim, a população já te conhecia. Não foi um cara que apareceu na política não, agora que a política a gente conhece, mas não, as pessoas já te conheciam na rua, já era popular. Tu já tinha essa chamada política na rua, assim, de pessoal olhar, e Maciel, mas quem é Maciel? Não, Maciel é o vizinho ali, educado, o vizinho que compra pão com a gente. Ele sempre foi um líder nato, né? Isso aí é um dom que Deus dá a cada um de nós. Eu já fui presidente de associação de moradores do bairro Âncora, sempre tive brigando e lutando em defesa da população. Eu sempre fui um entrão, né? Onde a população ali do meu bairro precisava, eu estava lá pronto a ajudar, pronto a acolher. E por consequência disso, o povo, um belo dia, bateram na minha porta: ó, você vai ser nosso candidato. Aí eu ri e falei: pô, quem sou eu para ser candidato? Eu não quero isso não, tal. E aquela sementinha no coração, né, foi germinando, e hoje estamos aqui. Eu sou muito grato à população por isso. Aí eu lembro, um fato que pra mim marcou ali a minha, não vou falar que marcou assim a minha vida, mas em eleições politicamente marcou, foi quando tava tendo a contagem de votos, né? Parece até final de Copa do Mundo, né? Até quem não gosta de política, na hora da contagem de votos, vai ver quem ganhou, quem entrou, quem vai representar. E você veio bem, daqui a pouco o Marcelo sumiu. Rapaz, o rapaz tava bem, o que aconteceu com ele que ele sumiu? Daqui a pouco eu não sei o que aconteceu, não sei da onde veio. Você vai explicar isso aqui pra gente. Mas do nada tu deu uma pancada. Eu não sei se nessa eleição, na primeira eleição, você foi o segundo mais votado. É o terceiro mais votado. Terceiro, mas tu deu uma explosão que tu foi lá pra cima. Sim. Tipo assim, cara, da onde veio essa força na sua política aí? Porque isso explica muito quem é você. As pessoas às vezes, não, Marcel tá vindo aí, vai ser candidato, tal. Mas na contagem ali é o equilíbrio. Todo mundo ali, aquela briga de um voto, dois, três. Daqui a pouco deu uma pancada que eu acho que tu passou mais uns 10, uns 15 da tua frente. Tu pulou, deu um salto gigantesco. Aquilo foi um momento de muita emoção para mim, para minha esposa, que nós estávamos acompanhando a apuração e do nada a gente estava lá embaixo, as pessoas passando à nossa frente, porque as urnas começaram a ser abertas do centro, né, dessa região aqui, para o Âncora, para o Amado Norte. E, conforme ia abrindo as urnas do centro, a gente ficando lá embaixo. Quando abriu a urna do Âncora, eu dei aquele salto, né? E ali foi um momento de muita emoção, e eu sou muito grato à população do Âncora. O vereador é vereador da cidade, com certeza, mas quem me impulsionou, conforme eu disse aqui anteriormente, foi a população do Âncora, que me elegeu 100% ali, ou 99% do meu voto da minha primeira eleição foi o povo do Âncora. Então, sou muito grato. Na minha segunda eleição, já tive voto por toda a cidade, mas quem me impulsionou, quem me jogou na vida pública é a população do Âncora. Então, meu coração está lá no Âncora eternamente. Isso é importante, é muito importante, porque assim, cara, um bairro te eleger é difícil. O pessoal pode achar, não, o Âncora um bairro populoso, realmente, tem muito voto, acho que é o maior colégio eleitoral, se não me falha a memória, mas um bairro te eleger, né, você não consegue agradar todo mundo. Como é que tu vai agradar ali 50%, 100% do bairro? É difícil. Não tem como você falar que não é. É difícil. E assim, você sente que sua responsabilidade naquele momento, pô, eu sei que foi do Âncora, eu sei que foi aquela senhora que apertou minha mão, aquela senhora que conversou comigo, então você se sente numa responsabilidade maior. Não, claro que você tem um trabalho, né, que vai pelos bairros todos, mas naquele momento, com o bairro Âncora, você sentiu um comprometimento maior? Na verdade, a gente, eu sei da minha responsabilidade, né, com a cidade. Eu tenho um carinho imenso, uma gratidão imensa com a população do bairro Âncora. Mas eu sei do meu compromisso com o Rio das Ostras, eu sou vereador de toda a cidade e vou continuar sempre lutando por toda a cidade, até porque os meus projetos de lei, minhas indicações é por toda a cidade, é para toda a cidade, é para a população de Rio das Ostras, sempre visando a saúde da população, o desenvolvimento, a qualificação profissional. Então isso atinge toda a cidade. O que importa é isso, o que importa é, independente quem te elegeu, né, o bairro, que você, depois que você é eleito, você é vereador do povo todo. Entendeu? Então é isso que é importante. Enfim,
E como que você define aí a sua atuação no primeiro mandato? Como é que foi? Porque eu nunca vi escola de vereador. Hoje acho que na escola nem é difícil você estudar políticas públicas, então é um meio que você entra meio sem saber como é que é. Como é que foi ali tua chegada na Câmara, o plenário ali, te assustou, o microfone? Como é que foi lá teu primeiro momento lá com a Câmara? A gente aprende no dia a dia, mas eu acho que todo cidadão deve ter o conhecimento da Constituição Federal, das leis, né? Eu não sou operador do direito, eu sou psicólogo, não sou operador do direito, mas eu acho que o mínimo o que um parlamentar deve fazer é estudar as leis, estudar a lei orgânica do município, né? Para ter uma boa atuação, para pensar, né, na população e se posicionar da maneira correta. O vereador, ele foi eleito para defender a população. O vereador não é eleito para defender por prefeito nenhum. O vereador é eleito para defender a população e estou lá para isso. Quando o vereador entender isso, para qual fim ele foi eleito, esse lance de oposição, eu sou oposição, eu sou governo, isso para mim quem inventou isso foi a corrupção. Não existe vereador, tem que estar do lado do povo e não do lado do prefeito. São três órgãos, são os três poderes constituídos na Constituição, poder executivo, legislativo e judiciário. Enquanto o prefeito ficar achando que Câmara é puxadinho de prefeitura, vai continuar do jeito que está. Então, a mentalidade é essa. Foi eleito vereador? Estuda a Constituição, estuda a lei orgânica do município, o regimento interno da Câmara e com certeza terá uma ótima atuação. E como você define ali, resume o seu primeiro mandato? Vocês pegaram aí a pandemia, né? Vocês chegaram a pegar ali uma parte da pandemia, então assim, acredito que tenha gerado algum tipo de impacto aí, tal, nos trabalhos. Como é que você viu essa parte? A pandemia é um momento, eu acho que ainda tem pessoas ainda que falam que está com Covid, mas aquela pandemia mesmo passou. Mas foi um momento muito difícil, né, para todo o país, todo o mundo. Mas Rio das Ostras eu acho que poderia ter salvado mais vidas, né? A omissão do chefe do Poder Executivo, a omissão do prefeito, fez com que a cidade perdesse muitos munícipes. Eu acho que nós tivemos mais de 600 óbitos aqui na cidade, alguns inevitáveis, mas outros com certeza poderiam ser evitados. A falta de leito, a falta de medicamento anticoagulante, kit, né, de intubação. Foi um terror total. Os familiares hoje, né, sofrem até hoje com isso, que perder um familiar não é legal, causa um adoecimento psicológico muito grande, mas eu acho que a falta de ações emergencial por parte do chefe do Poder Executivo, né, causou um estrago muito maior. E você também, como você disse há pouco, você também é psicólogo. Então a pandemia, além da saúde mesmo, né, física, né, que afetava, também afetou muito a saúde mental. Então tivemos vários problemas a respeito disso. E eu vi que você, né, na época, né, se levantou e aconteceu um lance das igrejas, né? Teve aquela briga de fechar as igrejas, teve uma determinação do prefeito para fechar todas as igrejas naquela época. E eu vi que você se levantou e tornou a igreja como uma atividade essencial, entendeu? Como é que foi isso, cara? Como é que foi essa parte aí? Assim, tem uma passagem na Bíblia, né, um versículo na Bíblia que diz: se meu povo chamar pelo meu nome, né, clamar pelo meu nome, e orar e se arrepender dos seus pecados, eu o sararei a sua terra. E naquele momento o prefeito, uma maldade imensa, no momento que as pessoas estavam precisando de oração, até hoje nós precisamos, mas naquele momento de terror, de pandemia, fechar as igrejas é um absurdo. E eu vi uma lei que um deputado estava apresentando, salvo engano aqui, eu acho que era o deputado Paul Bell, né, falando sobre essa lei, foi implantada lá em São Gonçalo, eu prontamente copiei esta lei e apresentei aqui na Câmara de Vereadores, foi aprovada por unanimidade. No início teve uma rejeição muito grande, mas consegui convencer, todos votaram, e graças a Deus a igreja, né, aberta, os pastores, né, puderam orar pela população, e tenho certeza que evitou um dano muito maior, porque eu confio minha fé em Jesus Cristo, sem dúvida. Eu tenho certeza que muitas vidas foram salvas pelo poder da oração. Então, as igrejas abertas ajudou e continua ajudando a população de Rio das Ostras.
Realmente foi um momento muito caótico, muito crítico. E eu entendo que nos momentos difíceis é preciso tomar algumas decisões difíceis, mas eu acho que também foi, naquela época em si, foi muito extremo, fechar as igrejas. E lógico que existiu distanciamento, Sim, sim. respeitar, né, esse momento, mas eu acho que, né, foi uma coisa positiva ali, foi um. Tinha muitos forróis abertos, bares abertos e só a igreja fechada. Então, eu não entendia isso, né? Essa metodologia que o prefeito achou que daria certo. Deixar forró aberto, bar, né? E a igreja fechada. Então, para mim foi um tremendo absurdo, mas graças a Deus tivemos, né, vitória e conseguimos é, fazer com que as igrejas permanecessem abertas. E eu acho, hoje, né, já passou, já estamos, né, um pouco mais à frente. Engraçado porque muitas igrejas abriam e não, ó, a lei que o vereador Marcel aqui, ó. Até hoje. A lei do vereador Marcel aqui, não, a gente pode ficar aberto. E às vezes chegar o Sim, fiscal não querendo sim, fazer nenhum tipo de apologia do mal aí aos sim, fiscais, a quem foi lá. Não, não, esse não é a conversa, mas as pessoas acompanhar, não, aqui ó, a lei do vereador Marcel aqui, ó, tá sim, aqui, a igreja pode funcionar com distanciamento. Foi tudo bem regulamentado, tudo direitinho, sim, que contribuiu muito para a vida das pessoas. Eu tenho certeza que ninguém vai se esquecer desse momento, principalmente se tratando aí do reino de Cristo, do evangelho, da palavra. E muita gente precisava, às vezes, receber precisava, um culto cheio, não, mas às vezes de manhã, tem igreja que abre de manhã, faz uma sim, sim. oração, você vem, conversa com o pastor ali, com o líder na hora, e a pessoa, é, consequentemente, acaba se sentindo melhor a respeito disso. Mas tem outro assunto que eu queria comentar com você, a respeito das obras do município, né? O município tem muitas obras paradas, né? Algumas, né, foram concluídas minimamente, mas tem muitas obras paradas. E você, né, é um cara que briga muito por toda a localidade, mas também ali pelo bairro Âncora ali. Eu vi que você fez um vídeo ali falando da tirar as manilhas, tu tava muito revoltado, cara, tu tava muito bravo ali. Qual foi essa treta? O que aconteceu ali, rapaz? Mas é uma covardia muito grande o prefeito interromper, né, uma obra tão clamada, tão desejada pela população. Essa obra que você está citando ali na Rua Bougainville, Camélia e Avenida das Flores, né, é uma obra que é necessária, de extrema necessidade. Aquela rua ali é linha de van, passa ali, é rota de van. E ali, quando chove, é lama, buraco e esgoto escorrendo a céu aberto. E quando o sol, poeira. Ou seja, as pessoas ficam respirando aquelas poeiras cheias né, resto de fezes ali e tal, que vira poeira e as pessoas ficam inalando e vem trazendo adoecimento para a população. O prefeito vai lá, né, uma indicação nossa, uma indicação minha, aprovada na Câmara, para que aquela pavimentação aconteça, e ele coloca uma placa ali em período eleitoral, uma placa em período eleitoral, e posteriormente a eleição acaba com o sonho da população, né? Trazer uma qualidade de vida melhor para a população. E isso causa muita revolta, né? Algumas pessoas dizem, não fez a obra no Âncora por causa do vereador Maciel. Aí eu pergunto, não fez na Enseada por quê? Não fez na extensão Serra Mar por quê? Não fez por toda a cidade por quê? Esse cara não constrói nada. Às vezes eu fico fazendo uma comparação do mandato dele com os dois prefeitos passados, do Sabino e do Carlos Augusto. Em 2 anos de mandato do Sabino e dois mandatos do Carlos Augusto, eles construíram o Rio das Ostras. O que você vê pela cidade foi Carlos Augusto e Sabino que construiu. Isso é fato. Em 2 anos de mandato do prefeito Marcelino, ele construiu o quê? Nada. É assim, a minha visão, minha e da população, é a pior gestão que já teve nesse município. E pior, nós temos um orçamento de 1,3 bilhão de reais. É muito dinheiro. É muito grande. Então, assim, é revoltante. Eu expresso nos vídeos, né, quando eu vou a campo fazer esses vídeos, que eu sou chamado pela população, o que eu expresso ali é verdade, é sentimento verdadeiro, é o que a população me passa, então ali não tem outra maneira de expressar. O sentimento é ruim. E aí você aí na filmagem aí. Tá bravo, cobrando e tem que reivindicar mesmo, tem que reivindicar porque tem que ter alguém
o pessoal que te elegeu te cobra. Sim, Te cobra na rua, não te cobra? Sim, 100%. Né? Mas as pessoas, assim, depois nós tivemos uns momentos ruins na nossa política nacional, que foi aquela eleição da presidente Dilma, o Aécio Neves, quando perde a eleição, ele, né, numa atitude lá, ele racha o nosso país. De lá para cá nós temos um país rachado, que eu acho isso um erro muito grande. Né? Nós somos um povo brasileiro, um povo só. Não tem que ter lado esquerdo ou direita. Nós somos um povo. Então, os políticos têm mania de rachar a população. Né? Você é de esquerda, eu tenho que te odiar, eu sou de direita, você tem que me odiar. Não é dessa forma que deve proceder. Então, de lá para cá, dessa eleição, a cassação do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, de lá para cá o país vem rachado. Nós precisamos unir a população. Então, isso causa, assim, uma tristeza muito grande. E Rio das Ostras está da mesma forma. Né? O Marcelino conseguiu trazer o ódio. Né? As pessoas estão odiando o governo, estão odiando essa administração. Então, assim, nós temos muito que crescer politicamente em Rio das Ostras. É. E eu lembro que tinha um vídeo seu lá com uma. Não sei se era uma canoa, rapaz. Se era um barquinho. Mas eu lembro que mandaram as fotos que nas grandes chuvas aí parece que alaga a cidade toda e tu tava tirando os outros de barquinho nas casas, tirando as senhorinhas. Aquilo daria um sofrimento muito grande que a população passa, né, nessas épocas de chuva. O governo não toma nenhuma medida. Todo mundo sabe a época, né, novembro, março, todos nós sabemos fortes chuvas que alagam aí alguns bairros da cidade. Aí vem as chuvas, 1 metro d'água nas ruas, as pessoas ilhadas dentro de casa, liga para a prefeitura, liga para a Defesa Civil, liga para a Guarda Municipal e o que eles dizem? Quando amanhecer eu vou aí. Eu recebo ligação 1h da manhã, 2h da manhã, senhora idosa, 60, 70 anos, dizendo que está com água na cintura, pressão alta, que vai morrer. Eu entro 2, 3 horas da manhã para resgatar as pessoas. Não por ser político, mas como ser humano, porque antes de ser vereador, eu já atuava ali com esses mesmos. Então, assim, a política ela só trouxe uma transparência. Mas essa atitude, talvez foi isso que me fez chegar, né, ao mandato de vereador. Mas essas atitudes eu já fazia antes. Né? A população talvez tenha sido isso. Você perguntou como isso, né? Talvez essas ações, né, as pessoas vêm ficando grato e vê um representante. Pô, esse cara, né, me representa. Então, assim, graças a Deus eu tenho atuado. Eu deito e durmo tranquilo. Eu tenho atuado da maneira que a lei, né, me obriga a atuar, mas, por outro lado, fico muito triste por ver um município bilionário atingir o patamar de município bilionário e uma população carente precisando de tudo. É muito triste. Realmente. Até ali no canal, né? Aquele canal cheio de aquelas plantações e tudo meio abandonado. Eu não sei se você... Goga, não sei poluição. Se você, às vezes parece que tem algumas partes da cidade que são meio esquecidas, né? Não, eu acho assim, esse governo não é o governo do povo, não é o governo do pobre. É um governo que vai lá maquiar a Costa Azul, que vai para a porta do rico, varrer a porta do rico, mas o pobre, o povão, que vive na periferia, pode andar nos bairros da cidade. Eu ando todos os dias pelos bairros da cidade. É um abandono total, mato, nós não temos mais rua, nós temos trilho, sabe, assim, com contratos milionários e a população vivendo. Eu fico pensando qual é a metodologia de um governo, saber que nós temos bairros com a população gigante dentro da cidade, no escuro, apagado, sem iluminação, sem lâmpada, e no meio do mato, com LED. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de um cidadão como esse, que não vai atender a população, que não vai atender o pobre. Então, assim, é um governo que se dedica ao rico e despreza o pobre. Aí eu, né, queria falar um pouquinho de saúde com você. Acho que é um tema que a gente vê que você briga muito. Esses dias você tava lá no hospital aí. Esses dias você tava lá no hospital lotado e não tinha médico, tinha um médico atendendo. Como é que foi isso daí? São todos os dias. Nesse dia eu acabei fazendo o vídeo, mas todos os dias você chega ao hospital, tá lá
crianças sofrendo, hospital lotado, família chorando e sendo humilhada por quem está ali, né? Médico dormindo quando tem, né? Que na maioria das vezes não tem médico. E o que me dói mais são os servidores, alguns cargos comissionados, não todos, mas algum cargo comissionado, colocar no quadro lá como se tivesse todos os médicos ali. O servidor tem que entender que ele trabalha para a população e não para o prefeito. Então, assim, eu acho que algo que deveria ser extinto da vida pública era esses cargos comissionados. Infelizmente, eles ficam ali para defender o povo. E quando tu chega numa unidade de saúde e tem uma criança lá, desde 7 horas da manhã, você chega lá 11 horas da noite, nem na triagem passou. Mãe com fome, vai para ali, não tem o dinheiro para pagar um almoço para o filho ou para ela mesma, com fome, as crianças berrando, chorando, os médicos que têm falta de serviço ou estão dormindo. É assim, a falta de gestão traz... Eu costumo dizer que o dia que a população se revoltar, vão querer prender o povo. É o povo que paga o salário do médico, é o povo que paga o salário do prefeito, é o povo que paga o salário do vereador, mas o povo é tratado como lixo. Então, isso para mim, isso é revoltante. Então, quando eu chego na unidade de saúde e não atender o povo, eu vou cobrar, eu vou brigar, eu vou processar, eu vou denunciar. É isso que eu tenho feito. Mas aí, quando eu chego, rapidinho aparece para resolver o problema, a fila começa a andar. Mas eu viro as costas, o transtorno volta novamente. Isso que as pessoas me ligam, mas você saiu daqui, parou. Assim, isso é ocasionado, Samuel, por conta da corrupção. Não é possível um município bilionário, né? E a população passando fome, passando necessidade, sem saúde, sendo humilhada. É muito triste. E pior que esse governo veio como o salvador, né? Então, assim, as pessoas têm que ficar muito atentas a isso, né? Esse rótulo de Salvador, só conheci um que se chama Jesus Cristo. A pessoa tem que estar mais atenta a essas questões. Então, de antemão, me responde uma coisa aí. Como é que você avalia a saúde do município de Rio das Ostras? Péssima. É a pior saúde da região, é a pior saúde de todos os tempos. Eu costumo dizer, Samuel, que o político corrupto, ele é pior do que um traficante. Porque o político corrupto, ele está matando bebê recém-nascido, gestante, idoso, e o adulto, ele morre à míngua. Por conta da corrupção. Esses caras estão com a mão suja de sangue. Somos 13 vereadores. Se os 13 vereadores começarem a fiscalizar os atos do executivo, essa cidade vira um brinco. A responsabilidade de colocar essa cidade para andar é da Câmara de Vereadores. Se os 13 começarem a fiscalizar, entender o seu papel, começarem a fiscalizar o prefeito, essa cidade vira um brinco. Mas, infelizmente, essa onda de oposição e situação não existe. É todos trabalhando pelo povo, mas, infelizmente, alguns querem trabalhar para o prefeito, então é complicado. E essa né, a frase que você fala que político corrupto mata mais que traficante. Muito mais, muito mais. Você vai ali no hospital agora, recebi uma mensagem aqui no meu celular, tem uma mãe desesperada com o filho lá para fazer uma cirurgia, não tem nada para fazer a cirurgia, não tem equipamentos, não tem bisturi, não tem medicamento, não tem nada. Quando chega uma gestante no hospital, que também recebi uma notícia, tem mães querendo, né, dar à luz, gestante querendo dar à luz, não tem bisturi para fazer o parto. Aí passa do tempo, acontece o quê? Então, morre gestante, bebê recém-nascido, morre idoso, morre todo mundo. Por quê? Uma cidade bilionária. E o problema resolve facilmente. São ações emergenciais. O que o prefeito deveria fazer nesse momento? Nesse momento não, desde quando ele assumiu. Ações emergenciais. Organização social. Contrata empresa especializada para cuidar da saúde do município. Os servidores que tem, estou ensinando aqui mais uma vez para eles, os servidores que tem, vai para a atenção básica. Fortalece a atenção básica, porque a UPA fica lotada, o pronto-socorro fica lotado,
E a gente não tem uma cobertura na atenção básica. Aí as pessoas no posto de saúde, atenção básica são os postos de saúde. Posto de saúde não tem a especialidade, para onde você está com a dor, você corre para onde? Você corre para emergência. Mas não é emergência o local de tratar isso. O local de tratar isso é na atenção básica. Nós não temos cobertura de atenção básica, os postos de saúde não funcionam. Posto de saúde, se você for, está lotado. Lotado de carro comissionado. Não tem médico, não tem nada. Aí a população quer socorro. Aí corre para média complexidade. Vai para a UPA, vai para pronto-socorro, vai para o hospital. Chega no hospital. Não tem médico, não tem exame, não tem cirurgia. Aí o médico que tiver lá, um clínico qualquer, medicamento. Acho que lá o medicamento não tem nada, fez um exame, nada, mas toma um medicamento. Aí tu vai na farmácia do município, não tem medicamento. O prefeito também não compra medicamento. Mas abre farmácia por toda a cidade. Aí o que o cidadão tem que fazer? Arrumar dinheiro e ir lá comprar o remédio. Quando consegue o dinheiro, aí ir lá comprar. O poder público é omisso, falha, e quem ganha dinheiro são os empresários. Então esse governo não é para o pobre, não é para o povo. Esse governo é para o empresário. Aí o cara de pau ainda fica falando em eleição de sucessor. Pô, isso é um tremendo absurdo. Ele tem que andar nas ruas e ver o que o povo está falando. O povo está com nojo desse governo. O povo está com nojo dessa gestão. Então nós temos a responsabilidade de trazer a transparência para a população. Meus vídeos, Samuel, nas ruas, é para mostrar para a população o que realmente está acontecendo, porque isso não pode ficar escondido. A população tem que aprender a usar uma arma que tem, que é a rede social, o celular, filmar, tirar foto e se manifestar. Aonde eu chegar, que estiverem oprimindo a população, eu vou chamar uma viatura e vai todo mundo para a delegacia. Porque quem paga o salário daqueles servidores é o povo. Então o povo tem que ser tratado com respeito. Rapaz, porque a saúde é tão abandonada, né, cara? É complicado, né? Eu vejo algum tempo atrás eu estive na Câmara Municipal e sempre assisto de casa também. Eu gosto de estar por dentro, ver o que está acontecendo ali, o que estão votando e tal. E nos seus discursos, né? Às vezes você até fala assim, vou dar vontade de xingar, mas se eu xingar, é o decoro parlamentar. Já fica acalorada ali a situação ali. Porque, deixa eu explicar o porquê isso. Nós sabemos que a cidade, né, um governo tem que estabelecer prioridade. Salvo engano aqui, eu acho que o artigo 162 da Lei Orgânica diz que o governo tem que ter planejamento constante. E nós temos um governo que não planeja nada. Tem um governo que só sabe cortar árvore pela cidade. Então, assim, e quando eu vejo chegar um projeto de lei na casa para dar nome à rua tal, um projeto de lei do governo para instituir o dia de São Pedro, o patrimônio imaterial de Rio das Ostras. Pô, tá de sacanagem. A população morrendo todos os dias. O cara, em vez de se preocupar com a saúde da população, qualificação profissional para os nossos jovens que são recrutados todos os dias pelo tráfico de droga, porque não tem perspectiva de futuro. Os jovens vão para a escola e há uma grande evasão escolar porque não há perspectiva de futuro. Aí quem recruta esse jovem? O tráfico de droga. Se o prefeito fizesse convênio com a escola técnica, os jovens saindo do ensino médio, fosse direto para a escola técnica, desse isenção de impostos para a ZEM, mas por contrapartida, emprega os jovens do nosso município, essa cidade não estaria do jeito que está. Mas, infelizmente, né, a politicagem, o prefeito bota uma camisa com furo no umbigo, vai andar pelas ruas. O prefeito, 2 secretários, o prefeito ganha 25 mil. Cada secretário ganha 15 mil reais. Aí, 2 secretários é 30, com 25, 55. Anda com os 10 cargos comissionados atrás dele, ganhando 5 mil cada um, para carregar galho. Só aí vai mais 50. 50 com 55, 105 mil reais para cortar uma árvore. Qualquer operário aí corta essa árvore por R$ 1.200 por mês, pelo salário mínimo que é o que pagam aí. Aí o prefeito com a equipe dele vai fazer um jardim, para botar uma pazinha de barro que uma máquina pega aquele barro, joga ali em 1 segundo, ele leva essa turma dele, 105 mil reais, para ir ali botar uma graminha. Esse cara tá de sacanagem com a cara da população. Aí tu não tem que perder a linha, tu não tem que sair, né, do eixo. É isso que machuca. E é isso que a população está sofrendo. O meu papel é esse, é cobrar, defender a população.
Então, eu acho, assim, Rio das Ostras, a população de Rio das Ostras elegeu, mas foi enganada. O povo, algumas pessoas falam, a culpa é do povo. Não, a culpa não é do povo. O povo foi enganado por um político mau caráter e mentiroso. Que bateu de porta em porta com um cara de coitadinho, enganou a população e hoje a população está sofrendo, infelizmente. E, rapaz, o que aconteceu com o prefeito, né, cara? Porque, assim, antes de ele entrar, era um cara muito bem cotado, muito bem falado, independente de política, tinha uma boa popularidade e ninguém sabe. Não sabe? Quer conhecer o homem? Dá poder para ele. Ele sabia onde ele queria chegar. Aí finge de coitadinho, finge de bonzinho, chegou onde queria. Aí a máscara cai. Essa é a face do prefeito Marcelino. É isso aí, é a face dele. Um cara ruim, é um psicopata que passa por cima de qualquer um para atingir os seus objetivos. Passou por cima da população, mentiu para a população, atingiu o seu objetivo. Hoje, para atender o povo, amigo, esquece. Esquece. Aí dizem pela cidade que uma rede de farmácia é dele, vários postos de gasolina é dele. Isso dizem, mas eu não duvido. Porque se falta medicamento na farmácia municipal, na farmácia popular, alguém vai lucrar com isso. Alguém, né, tá lucrando com isso. A cidade está cheia de farmácia. Por que o prefeito não compra medicamento para a população e coloca na farmácia popular, na farmácia municipal? Quer favorecer a quem? Então, a gente acaba acreditando que essas farmácias são dele. Porque é uma cidade com 1,3 bilhão de reais e o povo vivendo à míngua, pedindo cesta básica e faltando medicamento, não podendo fazer um exame, para onde está esse dinheiro? Porque quando a gente faz um requerimento, nem isso ele tem coragem de responder. E tem uns 35 dias, 40 dias, que nasceu, né, meu afilhado lá. A gente estava num culto dentro da igreja e aí, do nada, ela entrou em trabalho de parto. Se eu te falar a primeira coisa que ela fez, você não acredita. Foi no celular pra ver de quem era o plantão, pra ver se podia ir, se não podia. E a família, metade da família, vamos pra Macaé, não, vamos pra Casimiro. É triste, cara. É uma situação triste. Você tem que recorrer a outros lugares, porque... Não, e olha só, uma gestante, né, pronto, né, próxima de dar à luz, olha o adoecimento psicológico dessa mulher, dessa mãe, né? Para onde eu estou indo? Se eu for para o hospital de Rio das Ostras, é um açougue aquilo lá. Então, assim, aí começa essa agonia. Quem que é o médico, quem que está lá, quem que vai me atender, começa essa agonia. Sabe por quê? Até para fazer pré-natal nessa cidade, as mulheres... Não tem um ginecologista para atender a população, não tem um cardiologista, não tem especialidade nenhuma. O NASCA ali só tem um neuro, que é a doutora Ana Lúcia, neuropediatra. Nós estamos vivendo hoje um pavor, né, com essas ameaças de massacre nas escolas, né, o adoecimento psicológico, não só por conta da Covid, mas o transtorno psicológico é crescente no país e Rio das Ostras não fica para trás. Vai uma mãe ali tentar marcar um médico para atender seu filho? Não tem. Então, assim, eu acho que a saída, né, para esse pavor, para esse temor, a saída disso está na saúde mental. Se nós não... Sim, é difícil falar isso para o prefeito Marcelino, porque eu já fiz várias indicações, projeto de lei, para inserção de psicólogos, de assistente social nas escolas. Mas parece que ele é surdo, ele está preocupado com ele, com a família dele, né? Manda o filho para estudar na Europa com o dinheiro do povo, que quem paga o salário dele é o povo, né? Anda com segurança, mas olha, não tem um guarda municipal nas escolas. Com todo esse terror, não tem um guarda municipal nas escolas. Os diretores das escolas estão todos apavorados, diretores e professores, mas não pode falar nada que esse governo é perseguidor. Hoje eu tive em várias escolas, as escolas, né, algumas o portão não fecha, aquelas grades de madeira quebrada, e não tem um guarda sequer. Nós temos mais de 300 guardas na cidade, guardas municipais, não tem um guarda nas escolas. Só aparece, em vez em quando, quando aparece para fazer uma travessia e vai embora. Então, assim, a falta de gestão não tem, Samuel, não tem um setor
um setor nessa prefeitura que você possa falar, isso aqui funciona. Todos os setores é o retrato, é o reflexo da incompetência desse governo. Assim, é lamentável que nós tenhamos que esperar até o final de 2024 para essa turma desse prefeito, ele que vai embora com toda essa turma dele. Ou a cidade vai continuar sofrendo. E é difícil, cara. Principalmente na área da saúde. Eu vi que você fez lá, logo quando aconteceu aquele massacre, você se manifestou, fez o vídeo, né, cobrando e por que demora tanto? As coisas... A cidade não tem líder, Samuel. O prefeito é o líder da cidade. O prefeito deveria determinar que a guarda municipal fosse para as escolas. A escala da guarda municipal por todo o Brasil, Samuel. Você vê aí prefeitos se pronunciando, reforçando a segurança nas escolas. Rio das Ostras é a única cidade que as escolas estão a Deus dará. Tem mães sentadas na porta da escola, entrega o filho na escola e fica sentado na porta da escola, fazendo segurança na porta da escola até o filho sair. Apavoradas, porque não tem um guarda municipal dentro da escola. Esse prefeito é um cara coração de pedra. Não é grato. O cara que não tem gratidão, para mim, não vale nada. Gratidão, cara. Ele deveria ser grato ao voto de confiança que a população deu a ele. E para retribuir, ele deveria colocar ali os guardas municipais, determinar que a guarda fosse para as escolas. Nós temos mais de 300 guardas. Se tivermos 50 escolas, é muito, deve ter 45 escolas. Põe 2 guardas em cada escola. 2 guardas em cada escola. Trazer uma sensação de segurança ali para as escolas. Mas não, tem escolas que só tem mulheres. Porque os funcionários ali também estão correndo risco. Os professores, os diretores, eles também estão correndo risco junto com os alunos. O prefeito anda com segurança armado atrás dele para baixo para cima. E a população que se lasque. Esse é o retrato aí dessa gestão que tem feito tanto mal para a população. E eu gosto das pessoas que falam claro, né? Às vezes tem gente que se esconde atrás das palavras bonitas e tal, mas não é aquilo que reflete o caráter da pessoa. Então, quando eu vejo alguém gritando, falando alto e tal, né? Falando revoltado com a situação, eu gosto, porque demonstra aquilo que está no interior das pessoas. Mas, pô, cara, tu deve ter um monte de inimigo por causa disso, né? Tem um monte de gente que não gosta. Eu vejo ali na câmara que quando tu fala, tem gente que... Aí tu pede a parte ali, né? Tem um negócio que tu tem que pedir a parte ali. Quando alguém fala alguma coisa, o pessoal não quer te dar. Então, quem assiste, né? Não é minha opinião, mas a gente vê que tem uma briga ali política, né? Existe uma briga política. Não, ele é oposição, né? Então ele não... Na verdade, não há uma briga política. Há posicionamento. Eu defendo o povo e uns defendem o prefeito. Aí, quando eu defendo o povo, a cara deles entorta. Mas isso não me preocupa. Quando eu me coloquei à disposição da população, eu já sabia o que eu ia enfrentar. A Bíblia diz que é impossível agradar 2 senhores. Você agrada a Deus ou o dinheiro. E eu escolhi dormir tranquilo, deitar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Eu agrado a Deus. Quem quiser agradar o dinheiro, que agrade. Agora, se a população não enxergar isso, eu não posso fazer nada. Eu tenho que fazer o meu papel. Meu papel é defender o povo. E eu farei isso até o último dia do meu mandato. Se a população achar que eu não estou fazendo o meu mandato, continue com eles. Mas eu acho assim, a recepção na rua, Samuel, tem sido muito boa. Isso me impulsiona a trabalhar. Aonde eu passo, pessoas que eu nunca vi, vereador, acompanho o seu trabalho, parabéns. Isso me impulsiona a trabalhar muito mais em defender a população. Agora, não sei como que eles são recebidos pelo povo. Falando nisso, eu tava tomar um açaí esses dias ali no bairro Âncora, apesar que é teu bairro, tu tá bem pra caramba. Mas tomar um açaí ali, aí conversando, nem sobre política, não, Maciel, bom, me ajudou. Se ele fizer, eu tô com ele. E é bacana isso, cara. Eu acho que tua família tem orgulho de tu, né, cara? Pô, tá na rua, não, Maciel, teu esposo, o paizão tá de parabéns lá, e tá fazendo um bom trabalho. Isso é legal, né, cara? Você tá fazendo o que é certo, que você é pago pra fazer, mas tá fazendo o que é correto, cara. Tá brigando pelo que é certo.
É gratificante. Claro que há uma preocupação, né, por parte da família da gente, que a gente sabe como que as pessoas, né, o coração do ser humano é terra que ninguém pisa, né? E é uma preocupação realmente da família, mas eu estou pronto, né? Se Deus estiver preparado para mim, eu estou pronto. Samuel, eu não, assim, eu fico muito feliz com esse reconhecimento, né, que você tem visto nas ruas aí. Fico muito feliz, pessoas, né, me seguindo nas redes sociais, trazendo denúncia para mim, pedindo ajuda a mim, e às vezes, por outro lado, às vezes eu me sinto impotente, sabe, por não conseguir ajudar. A cidade, pô, desse tamanhozinho, cara, com o recurso que tem, essa população tinha que ser muito feliz. A população tinha que ser feliz. Eu lembro, uns tempos atrás, as pessoas vinham para Rio das Ostras, a cidade era limpa, a cidade era cuidada, as lixeiras tudo no lugar, as ruas tinham placa identificando o nome de rua, a cidade era bonita, acolhedora. Hoje a cidade é suja. Você vai em Macaé, tá limpinho, vai em Cabo Frio, tá limpinho, vai em Casimiro, tá limpinho, a cidade tá dando um show em Casimiro. Mas aqui em Rio das Ostras é uma cidade suja, feia, toda mal cuidada. Se esse governo, Samuel, tivesse cuidando do que nós temos, a gente estava bem. Mas além de não construir nada, ele ainda está destruindo tudo. Você vai na Vila Olímpica, está caindo aos pedaços. Você vai no ginásio do Marilé, está caindo aos pedaços. Você vai nas escolas, está todos destruídos. Tu vai no hospital, cara. Uma vergonha. Assim, se ele tivesse pelo menos, ó, eu não sei administrar, mas eu vou ser um zelador, vou cuidar do que tem. Poxa, eu bateria a palma para ele. Mas nem isso o cara consegue fazer. O cara não consegue fazer uma licitação. Todas as licitações que ele fez deu errado, todas as obras paralisadas. Sabe o que ele vai fazer agora, Samuel? Mentiroso como ele é, ele vai colocar, porque a eleição está chegando, ele vai colocar um monte de placa de obra pela cidade, para enganar a população mais uma vez. Escuta o que eu estou falando, eu não sou profeta não para adivinhar nada não, mas escuta o que eu estou falando. Agora ele vai pegar, vai colocar um monte de placa de obra pelas ruas, para enganar a população, como enganou com essas 10 obras paralisadas aí. Depois você vai me falar se eu estou falando mentira. Porque a eleição se aproxima, ele está preocupado em eleger um candidato para tampar o rombo que está nessa prefeitura. Então ele tem a obrigação dele, né, de eleger um candidato para tampar um rombo que ele vai deixar nessa prefeitura. Porque se ele não conseguir fazer isso, provavelmente ele saia preso da prefeitura. Situação, né? Essa é a situação de Rio das Ostras. Se você for agora, Samuel, eu fico assim, né? O tom sobe. Eu vou sair daqui, eu vou para o hospital. As pessoas estão me ligando, eu tenho que chegar lá. Você acredita que esse prefeito, ele foi me processar, me denunciar para mim não fiscalizar o hospital? Fecha a câmera e entrega a chave. O cara de pau, ele foi... Você lembra que eu vim com o Paul Bell aqui? Eu lembro, eu ia até falar isso agora, tava lembrando, agora você veio que o Paul Bell fez um trabalho Ele foi... Aquilo é na pandemia. Eu lembro. Aquilo dali é uma denúncia de superfaturamento dos coletes, lá os aventais que eles compravam, superfaturado. Eu fiz essa denúncia no Ministério Público Federal. O dinheiro do Covid que veio para Rio das Ostras, ele não gastou com Covid com a população, poderia ter comprado medicamento, anticoagulante. Ele foi pagar folha de pagamento de carro comissionado da Cultura, Secretaria de Cultura, coisa que não tem nada a ver com saúde. E as pessoas ligando, desesperadas, oh, meu parente vai morrer, precisa de anticoagulante. E ele não teve coragem de comprar medicamento para salvar a vida da população. Isso é o pior governo que eu já vi nessa cidade. Essa é a pior saúde que nós temos em todos os tempos nesse município. É a pior saúde da região. A população de Rio das Ostras, que paga o imposto em dia, que contribui uma vida para essa cidade, pagando seus impostos, tem que se humilhar para entrar numa central de regulação para arrumar uma vaga em outro município, porque o nosso município bilionário não cuida da população. É vergonhoso. É vergonhoso. Qual é a dificuldade, né? Qual é a dificuldade? No meio de uma pandemia, eu lembro que você veio com o Paul Bell aí, o Paul Bell dispensa qualquer tipo de comentário, porque é um cara como você, atuante na fiscalização, não sai de casa se não for para fiscalizar, para cobrar, teu perfil mesmo, é igualzinho. E veio aqui, ele te processou por causa disso ainda? Me denunciou, eu tive que sair daqui lá no Rio. E os
o Ministério Público, né, que foi ouvido lá no Rio, riram. Falaram, esse prefeito é louco. Esse prefeito é louco. Mas, né, fez uma denúncia, eu tinha que ir lá. Chamou o prefeito de louco, esse prefeito é louco. Não, ele não é louco, ele é mau caráter, ele é mentiroso e não tem um pingo de amor pela população que o elegeu. Rapaz, ele não ouve muito, não. Ele não é de ouvir. Porque assim, você tá ali, ó, indicação tal. Colegiado todo, acredito, ó, tal bairro tá precisando disso. Não tem como ajeitar. Ah, não dá pra resolver o problema da saúde, a gente sabe que não dá pra resolver em um dia. Vai ser 6 anos pra fazer. Samuel, eu resolveria o problema dessa saúde 3, 4 meses. Essa cidade seria a melhor cidade em matéria de saúde da região. Existem ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo. A curto prazo, o prefeito tem que contratar empresas especializadas para cuidar da nossa saúde. A curto prazo, estabelecer metas. Zerar a fila de exames, cirurgia, medicamento, estabelecer metas, curto prazo. A médio prazo, pega os servidores que estão concursados, coloca nos postos de saúde. Vamos aumentar a cobertura da atenção básica. A longo prazo, né, quando o contrato da OS já estiver terminando, a nossa saúde já está 100%, porque quando você tem uma cobertura de atenção básica, você não tem lotação na UPA, você não tem lotação no pronto-socorro, você não tem superlotação no hospital. O que acontece hoje, o caos na saúde pública é por uma falta, uma incompetência, a falta de administração. Esse cara foi eleito com um discurso que seria, olha só, hein, o discurso dele, que ele faria a saúde dos sonhos nessa cidade. Ele foi eleito com um discurso que faria a saúde dos sonhos. Sabe por que ele veio com um discurso desse? Ele conseguiu fazer uma receita, um bloco, um talão, que qualquer gráfica faz, tu pede lá, um receituário, eu preciso de um receituário. E ele ficava falando isso para os outros, como se fosse um ganho para a cidade. E na gráfica pedia fazer um bloco de receituário. E a população, por achar que o farmacêutico, né, entenderia alguma coisa de saúde, a única coisa que ele entende é abrir farmácia e deixar faltar medicamento na farmácia popular, na farmácia municipal. Isso ele entende, né? Trabalhar para ele trabalha muito bem. E a saúde do sonho, provavelmente, ele fez para ele, para o filho dele, né? Que com certeza eles têm plano de saúde, mas a população está morrendo amigo. Então, assim, é difícil. Eu coloquei um projeto de lei na Câmara, fui até criticado por isso, e muito criticado, porque eu falei, a saúde só melhora quando os políticos forem atendidos ali. Bota a esposa do político ali, bota o filho do político para ser atendido ali, para ver se os políticos não vão para lá e bota aquele negócio para funcionar. Mas enquanto o político não tem a obrigação de ser atendido no SUS, isso não vai melhorar nunca. Porque quando dói, corre lá, né, os melhores planos de saúde que existem para tratar da família deles. E o povo que paga toda essa conta que se lasca naquela fila lá. É uma covardia muito grande. Então, assim, eu espero que a população acorde, enxergue o que está acontecendo. Só assim nós vamos conseguir mudar Rio das Ostras. E pare de trocar voto por qualquer coisa. Porque os caras roubam 4 anos. Depois pega aquele dinheiro que te roubou e vai lá comprar voto. Então isso tem que acabar. Ou o povo para de reclamar. Se ficar vendendo voto, para de reclamar. É impossível. Cara, eu sou um só. Por mim, hoje, eu aumentaria as cadeiras para 19, que é o que a Constituição diz. Porque eu recebo uma demanda muito grande, Samuel. Eu acho que os outros também recebem, mas eu recebo uma demanda muito grande e é impossível dar conta disso tudo. Então, quando a Constituição coloca número de habitantes para número de vereadores, nós deveríamos estar seguindo a Constituição, porque alguém vai ficar sem assistência. A quantidade de vereador que tem hoje não consegue atender a população de Rio das Ostras. Isso é a Constituição que diz. Então, nós precisaríamos colocar... E a população tem que eleger gente boa. Tem que ter gente boa dentro daquela Câmara. Entendendo que o papel é defender o povo e não o prefeito. Aí a cidade muda.
É verdade. Porque, cara, o político ganha mal, o prefeito ganha mal, o secretário ganha mal. Assim, você, se fosse numa empresa privada, né? É, você, ó, você ganha bem, mas você tem essa meta aqui para ser cumprida. Precisa ser cumprida essa meta aqui. O político ganha mal? De maneira nenhuma. Se o político trabalha, ele ganha o suficiente. Se ele não trabalha, ele ganha muito. Então, assim, para mim, seria ganhar mal. Quem ganha mal é o trabalhador, ganha um salário mínimo. O vereador ganha 10 mil reais por mês. O prefeito ganha 25 mil reais por mês. O político não ganha mal, Samuel. Entendeu? Agora, torna-se mal investido esse recurso quando o político não trabalha para a população. Aí fica pesado no bolso do cidadão. A população é bem, né, bem carente de saúde, educação, né? Só tem o básico. Tem umas coisas que não dá para você entender. Eu, como parte do povo, do município, tem coisas que não dá para tu entender, tem coisas que é tu resolver. Se tem um problema ali, resolve. Eu já vi muitas vezes protelando, aí jogando para frente, aí vendendo dificuldade para colher facilidade. Infelizmente, eu tenho que discordar. A população de Rio das Ostras não tem nem o básico. Nem o básico. O básico é você ter uma saúde de qualidade, né? O básico é você ter alimentação de qualidade na mesa, é você ter emprego, é o município gerar qualificação profissional, gerar renda. Esse é o básico. Mas aqui em Rio das Ostras a população não tem nem o básico. Então é muito triste, é muito dolorido saber que a pessoa que paga o meu salário, né? Quem paga o meu salário é o povo. E aquele pobrezinho lá que paga o meu salário, que contribui com seus impostos, e não tem nem o que comer na mesa. O cara me paga 10 mil reais por mês, mas ele não tem o dinheiro para comprar 1 quilo de arroz para levar para dentro de casa. Então a população não tem nem o básico, mas tem a obrigação de sustentar político vagabundo. Então é por isso, é o meu discurso acalorado, com emoção, porque eu sei a dor do povo. A minha família é pobre. Eu sei de onde eu venho. Eu sei o quanto meu pai trabalhou. E chega na velhice, não tem saúde, contribui uma vida de impostos. O governo deixa de cobrar imposto, contribui uma vida. Quando depende da saúde, vai morrer. Então isso machuca. A população deve enxergar isso. É votar em quem representa realmente. Vou votar nesse cara porque ele me representa. Eu não vou votar porque me deu nada, não. Vou votar porque ele me representa, porque ele sabe a dor do povo. Ele sabe o que eu passo. Quando o povo mudar, Samuel, a mentalidade, nós vamos construir um Brasil melhor. A vida toda, Samuel, eu tenho 46 anos, eu ouço dizer que as crianças são o futuro do nosso país. Já ouviu falar isso? Mas ninguém quer investir no futuro do nosso país. Se as crianças são o futuro do país, por que não investe em qualificação profissional para essas crianças, uma educação de qualidade? Para esses jovens que estão se perdendo todos os dias para o tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas, Samuel, ele não quer saber se você tem diploma, não. Ele pega analfabeto. O tráfico quer a tua vida. Se as crianças são o futuro desse país, por que o governo não investe nas crianças? Por que não tem uma educação básica de qualidade? Por que não tem um ensino médico de qualidade? Por que não tem um curso técnico gratuito de qualidade para esses jovens? Aí os jovens aí vai diminuir a evasão escolar. Porque quando tu faz isso, o jovem tem uma perspectiva de futuro. O cara está na escola ali, não tem perspectiva nenhuma de futuro, ele vai para a primeira oportunidade que tiver. E é o que está acontecendo hoje. Rio das Ostras é uma insegurança total. A população vive um temor total. Eles falam em segurança pública. Segurança pública não se faz só com arma. É necessário, mas não se faz só com arma. Se não investir nesses jovens, se não investir na educação, qualificação profissional, nós vamos perder mais e mais jovens todos os dias. Você dá uma volta em Rio das Ostras, é quase impossível um dia que não tenha um homicídio nessa cidade.
Vai ver a idade desses jovens que estão morrendo? Vai ver a idade dessas pessoas que estão morrendo? A responsabilidade é do poder público. A responsabilidade é do governo, é do prefeito. Políticas públicas de qualidade. Se os jovens são o futuro desse país, tem que investir nos jovens. É isso que eu não aceito. Então, por isso que eu subo o tom, por isso que o meu discurso é desse jeito. Eu falo a língua do povo. Eu falo o que o povo está sentindo, porque eu sinto. Eu não sou político profissional. Eu sou psicólogo, eu não sou político profissional. Mas eu me coloquei para estar ali e defender o povo, Samuel. Eu tenho que defender. É verdade, nossa cidade é tão pequena, né? É tão pequena quando se fala de segurança pública. A cidade é pequena por um caos tão grande que às vezes a gente se depara. Existe uma falência institucional do Estado. Isso é visível. Existe uma falência institucional do Estado. O Estado não consegue prover segurança para a população. Nós temos uma guarda municipal que conquistou, vem conquistando, né? Nós aprovamos em primeira votação agora o armamento da guarda municipal, né? Causou até uma polêmica lá, me posicionei, mas jamais votaria contra a guarda municipal. Nós temos uma guarda que precisamos preparar essa guarda para policiar a nossa cidade, de acordo com a Constituição, né? Já estão lá, eu vi aquele Flávio Dino, salvo engano aqui, o ministro lá do Lula lá, já falando que a Guarda Municipal vai entrar no capítulo do artigo 144, né? E nós temos uma guarda hoje, guarda preventiva. É isso que diz a Lei 13.022, né? E nós precisamos sim ter uma guarda ostensiva, mas hoje a Guarda Municipal é preventiva. E foi um projeto de lei para a Câmara, errado, eu pontuei, não ouviram, mas eu jamais vou votar contra a Guarda Municipal. Votei favorável, mas espero que a alteração seja feita, né, ao longo do curso da Guarda Municipal, ao longo do tempo. Nós demos um passo muito importante. A Guarda conquistou isso, não só aqui, mas em todo o Brasil, conquistou estar na segurança pública, né? Já está na lei do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Precisa entrar lá no capítulo do artigo 144, que ela só está lá no parágrafo 8º do artigo 144, mas temos muito a avançar. Só que não é só a segurança armada que vai resolver o problema de Rio das Ostras, dessa sensação de insegurança. Vai botar um batalhão aqui, chamar o exército, botar aqui dentro de Rio das Ostras. Se não investir nos nossos jovens, né, na educação básica de qualidade, um ensino médio de qualidade, curso técnico para esses jovens, não adianta, pode fazer o que for. Se isso resolvesse, tem vários países do mundo aí que tem arma para tudo quanto é lado e o couro está comendo. Então, assim, é a educação que vai transformar esse país. Quando dizem que os jovens são o futuro do país, é porque tem que investir na qualidade do ensino, tem que investir na educação de qualidade. Aí sim nós teremos, né, a médio e longo prazo, um Brasil diferente. Essa questão da guarda aí, da Guarda Armada, não sei se foi na votação, acho que foi na... Não, teve uma primeira votação, tiraram de pauta e depois teve de novo? Sim. Ah, isso é onde eu tava em algum lugar, o telefone tocou, deu ruim lá. O Marcel ficou nervoso, acabou com a sessão. O que aconteceu lá? Porque eu nem consegui voltar lá pra ver o que houve. O Marcel ficou meio nervoso, sei o que, tumultuou o negócio e tal. Quando eu falo que o vereador ele tem que, pelo menos, ler a Constituição, né? Não só a Constituição Federal, mas a Constituição Municipal também. E a Constituição Federal, né, o projeto de lei chegou na casa e eu falei, esse projeto está errado, né? O projeto, ele fere a Constituição. Ele coloca a Guarda Municipal como uma guarda ostensiva e a lei diz preventiva. E quando ele bota ostensiva, o artigo 144, parágrafo 5º, diz lá quem compete a segurança ostensiva, compete ao Estado, a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, isso compete ao Estado, está lá no parágrafo 5º da Constituição. No 8º, parágrafo 8º, no parágrafo 5º do artigo 144. E no parágrafo 8º, está dizendo o que compete à guarda. Está lá, proteção dos seus bens, serviços e instalações, e submete à Lei 13.022. A Lei 13.022 diz
que patrulhamento preventivo e segurança preventiva. Então, eu pontuei isso, né, para que retirasse o projeto de pauta, para que pudéssemos alterar e votar da maneira correta, o armamento da guarda da maneira correta. Isso causou uma discussão muito grande, porque o prefeito mandou voto. Não é assim. Mas, infelizmente, ficou do jeito que está. E, como eu disse aqui anteriormente, espero que, né, nesse período de curso e qualificação dos guardas, que haja alteração para que fique da maneira correta, ou que o governo federal altere antes que nós precisamos alterar aqui. Acontecendo isso, com certeza, eu tenho uma admiração e um respeito muito grande pela Guarda Municipal de Rio das Ostras, que estive aqui 5 anos, né, prestei serviço aqui na Guarda Municipal por 5 anos, e a ausência da Guarda Municipal nas escolas não é por causa dos guardas, é por causa da direção, do secretário e do chefe da guarda, que são incompetentes. Não eram para estar assumindo o cargo que estão. Nós tivemos um secretário anterior, secretário Marco Rezende, que fez um excelente trabalho na guarda. Mas, infelizmente, né, a politicagem, nessa cidade ninguém pode fazer um bom trabalho. O governo da incompetência é um governo vaidoso. Quando alguém se destaca, ele manda embora. Infelizmente, quem perde com isso é a população, é a cidade que perde. Eu até conheci Marcos Rezende também, é um cara bem entendido, posturado, delegado da Polícia Civil, Força Nacional, e isso que eu não entendo na política. Um dia, talvez, antes de morrer, tô novo ainda, às vezes muda, mas tu tá lá cobrando, Marcel tá lá cobrando, a oposição tá lá. O que ele tá cobrando, o que ele fala? Porque pra mim, não importa o tom que você tá falando, o que me importa é a mensagem que você tá trazendo. Sim. E a mensagem é boa. Você não ia ficar lá falando abobrinha lá na Câmara. A mensagem é boa. Porque não é ouvido. É a vaidade. O cara é egocêntrico. É ele e mais ninguém. Se você não satisfaz... Vocês estiveram no governo, né? Você conhece bem. Se não satisfazer o ego dele, acabou. Você não pode discordar. É ditadura. É governo de ditadura. Esse cara é um ditador. Infelizmente, nós vivemos, né, no Estado Democrático, temos que aguardar o término do mandato dele. Ou, né, por diversas irregularidades, diversos descumprimentos de lei, caçar o mandato dele. Porém, eu não caço o mandato dele sozinho. É um colegiado, né? E no colegiado cada um vota da maneira que entender, bem entender. Então, infelizmente, né, se eu tivesse o poder de votar monocraticamente, eu já teria caçado o mandato dele há muito tempo, não por perseguição, mas sim por descumprimento de lei. A saúde está na Constituição. A vida está na Constituição. O cidadão tem direito à vida, mas nessa cidade aqui vai morrer. Essa cidade é a cidade que mais descumpre a Constituição Federal. Uma cidade bilionária, um orçamento de 1,3 bilhão de reais, é garantido a vida, né? A saúde. Você vai ali buscar a saúde, não tem. Então, assim, motivos para cassação do mandato por infração político-administrativa, por descumprimento de lei, tem de sobra. Mas, infelizmente, né, como bem disse aqui, é um colegiado e cada um vota da maneira que bem entende. Eu acho que isso é um erro da Constituição. Eu acho que o cara deveria votar, o voto não deveria ser político, o voto deveria ser responsabilidade. O prefeito deixou de ser cassado, né, ele cometeu uma fraude em licitação, favoreceu uma empresa já punida por esse município e por outros, a empresa com uma tomada de conta sendo investigada, né, pela uma má prestação de serviço. O prefeito fez um acordo com esse empresário, deu a licitação para o cara, desabilitou uma e habilitou esse empresário, sem ele poder assumir, tudo denunciado, com prova e tudo, votaram pelo arquivamento do processo. Ou seja, o povo continua morrendo, né? Por essas irregularidades, a população continua morrendo, e
O prefeito já está pensando em reeleição. Quem eu vou eleger agora? Quem é meu sucessor? Porque quando o político é corrupto, a primeira coisa que ele quer é eleger um corrupto para tampar o rombo. Porque se eleger um cidadão de bem e honesto, bota ele preso. Então ele vai caçar para eleger um dalaia dele para tampar o roubo dele. Porque jamais eu sentar naquela cadeira ali, jamais deixaria todas essas vidas que se perderam no município, passar impune por conta de corrupção. Jamais eu deixaria todo esse sangue desses jovens que escorrem nas sarjetas passar impune por conta de corrupção. Então, o prefeito vai escolher, com certeza, o candidato que seja a cara dele. E é muito engraçado, tem coisa que é engraçada, né? Porque tem gente que acha que é político. Tem gente que acha, Maciel foi lá, não pode me escolher por causa de política. Aí eu fico pensando, será que o pessoal não vê que aqui você pode falar, pode vir quem quiser, e aqui vai falar o que quiser. Eu respeito todos os lados. Mas tem coisa que me instiga e é mais forte do que eu. O prefeito manda na Câmara lá, tem um grupo, é meu grupo aqui. O prefeito acha que Câmara é puxadinho da prefeitura. E essa interferência, a interferência de um poder em outro poder, também cabe cassação de mandato. O prefeito não pode interferir nos trabalhos de outro poder, no funcionamento. A Constituição fala em equilíbrio, harmonia. Harmonia significa equilíbrio. É isso que a Constituição fala. Agora, quando você interfere, eu tenho que ter um poder harmônico, um poder equilibrado um com o outro. Agora, o prefeito não pode, né, como se diz, interferir na minha atuação como parlamentar. Você vota isso aí, hein? A lei está errada, mas vota. Não pode interferir na minha atuação parlamentar. Se eu, por troca de alguma coisa ou por um benefício. Então, assim, infelizmente, nós temos muito que avançar em Rio das Ostras. Rio das Ostras, né, esses 2 mandatos do prefeito Marcelino, estão vendo um retrocesso. Como eu disse anteriormente aqui, o Sabino, em 2 anos, fez muito por essa cidade. Carlos Augusto, em 2 anos, fez muito por essa cidade. Esses 2 prefeitos construíram Rio das Ostras. O que vocês olham para a cidade de Rio das Ostras foi construído por Sabino e Carlos Augusto, sem vaidade nenhuma aqui de falar. A cidade foi construída por Sabino e Carlos Augusto em 2 mandatos. 2 mandatos do Marcelino, o que ele fez? Você consegue dizer o que ele fez em 2 mandatos, Samuel? Ele não fez nada, Samuel. Ele não fez nada em 2 mandatos. A população está sofrendo. O povo está clamando, pedindo socorro, pelo amor de Deus. Então é uma responsabilidade muito grande, minha como vereador, como parlamentar, como fiscalizador, né? E às vezes eu me sinto assim. Aí você falou, você não tem medo? Né? Você se sente ameaçado? Complicado, mas continuarei defendendo o povo. Não tem como ter medo, né, cara? Não tem como ter medo, né? Entendeu? Deus não gosta de covarde. Deus não gosta de covarde. Se você for pegar a Bíblia, na história lá da humanidade, sempre se levantou aquele que queria defender o povo. Pagaram por isso, ou com a vida, eu estou pronto. Mas me coloquei para isso e vou defender o meu povo até o último dia do meu mandato. Foi para isso que me colocaram lá, para me defender o interesse da população. E é isso que a lei diz, é isso que a Constituição diz. Como pessoa, eu não tenho nada contra o Marcelino. Mas como prefeito, ele é o pior que eu já vi nessa cidade. É o pior cara que eu já vi nessa cidade. Nós temos que mudar isso. Nós estamos falando agora de um resort que vão colocar em Rio das Ostras. O pessoal tá até colocando no chat aqui. Parece que você tava lendo no chat aqui. O pessoal tava colocando aqui no chat falando desse resort aí que parece que ontem você teve na reunião, foi ontem? Tive. Então eu li certo aqui. O pessoal tava falando. Me conta isso daí, essa história aí. Nós estamos... Rio das Ostras tem uma senhora, eu acho que era um país aí. Uma senhora que mora num país fora aí. Rio das Ostras é citada. Está lá no museu lá fora por causa dessa área de Itapiabuçus.
Nós temos planta ali que não tem planta, parece que são 18 espécies de plantas, que não tem, salvo engano, 18, que não tem em lugar nenhum, só tem ali. E a forma que eles estão licenciando esse resort é de maneira irregular. A lei diz, Samuel, que obras urbanísticas de grande impacto deve ser feito audiência pública com a população. Eles licenciaram sem audiência pública, licenciaram sem as devidas certidões e, pior, burlaram a legislação municipal, que nossa legislação municipal não permite construção de resort. Aí o que o secretário fez? O que o prefeito fez? Licenciou a construção de um resort como fosse condomínio multifamiliar. Não dá ruim, não? Isso é descumprimento de lei municipal e, pior, está burlando a lei. Isso é fraude, isso é crime. Está burlando a lei. Todo mundo sabe que é um resort. A empresa divulga o resort. Mas a nossa legislação não permite legalizar um resort. Aí eles liberam como condomínio multifamiliar, mas é um resort. Sabe quantas casas eles vão construir lá naquele resort? Quantos flats? 477. Não tem saneamento básico, não tem esgoto, não tem água, não tem nada. E a população ali, que vive ao redor, imagine 477 unidades, o tamanho do poço, que vai ser fossa, né? O tamanho do poço que vai contaminar o lençol freático daquela região. Rio das Ostras não tem água, a população utiliza água de poço. Ou seja, vai utilizar uma água cheia de coliformes fecais porque o prefeito Marcelino está autorizando esse resort disfarçado de condomínio a fazer um grande poço de esgoto para a população beber. Olha o absurdo. Aí a população encheu a Câmara ontem, sabe para quê? Para pedir a suspensão dessa licença até que todos esses pontos sejam esclarecidos. Aí você pergunta para mim, mas você é contra o progresso? Não, eu não sou contra o progresso, sou favorável ao progresso, ao desenvolvimento, mas que seja feito tudo dentro da legalidade. E o que esse governo mais apresenta são coisas ilegais e irregulares. E isso a população está de saco cheio. E a população ontem, de forma ordeira, demonstrou a sua insatisfação dentro da Câmara Municipal. Eu estou aqui com Jones Poubel falando aqui da quantidade de apartamentos. Enfim, o pessoal está se manifestando bastante aqui. O Israel está falando que os psicólogos, terapeutas, psicopedagogos e etc. não dão vazão para a demanda e necessidades das crianças e adultos neuroatípicos. A prefeitura deveria focar nessa questão e não no resort. Sem dúvida. Tem toda a razão. Tem um concurso em vigor, eu acho que são os psicólogos de 30 horas que não são convocados. Não convoca os psicólogos. Mas abre, né, coloca na grade do município. Votei contrário na Câmara, porque eu queria a convocação dos concursados, colocou na grade do município, né, uma outra categoria de psicólogo para burlar o concurso. Aí contrata os indicadinhos deles lá, cabide de emprego, e quem estudou, se dedicou, perderam noite de sono, né, perderam tempo com a família, passaram no concurso, não são convocados. E quem perde com isso são os nossos jovens, são nossas crianças, como que eu estava falando aqui. E a saída, né, para combater essa violência é a saúde mental. E está aí, ó, os psicólogos clamando por uma convocação. Tu teve uma briga que eu lembro de a questão dos autistas aí e tal. O pessoal tá falando aqui no chat aqui que deveriam fazer uma indicação para abertura de uma clínica escola do autista no município. Vários municípios estão fazendo aqui, também é necessário, não tem tratamento pelo SUS. O que você acha? Eu acho de uma importância. Olha, nós temos uma lei brasileira de inclusão que Rio das Ostras passa por cima, descumpre a lei. Os autistas aqui em Rio das Ostras, eles são excluídos.
As mães já nem querem, tem pavor de levar os filhos na escola, por quê? Não tem o profissional lá, o auxiliar educacional, o profissional de apoio. E os professores estão baixando, colocando atestado médico, licença médica, porque não consegue dar conta, né, que o transtorno do espectro autista é crescente. Eu acredito que um momento vai parar, vai estabilizar, mas está crescente. Né? Muitas crianças com transtorno na nossa cidade. E o município não acompanha essa demanda, o município não se atenta para essa situação. Nós temos que ter, né, para fazer um tratamento de qualidade, ter psicólogo, terapeuta ocupacional, né, fisioterapeuta para alguns que tiverem uma comorbidade. Temos que ter professores de educação física, mas infelizmente não temos nada. Essas crianças vivem ao Deus dará. Não há inclusão nesse município, há exclusão. Essa Secretaria de Educação é uma piada. Essa equipe de inclusão da Secretaria de Educação é uma piada. Deveria ter uma equipe em cada unidade escolar. É isso que a lei diz. E não lá na Secretaria de Educação para contar historinha para pai e para mãe. Os pais de autista, mãe de autista, já vivem um terror psicológico, sabe? Eles querem que o filho seja incluído, querem que o filho consiga uma interação social, e Rio das Ostras exclui essas crianças. São excluídos do convívio, são excluídos, né, da educação. E quando vai à escola, pega a criança, tira da sala de aula, vai para o parquinho. Que inclusão é essa? Isso é uma vergonha. Secretário Maurício, prefeito Marcelino, vocês são uma vergonha para essa cidade. Uma vergonha. Maurício diz professor, é uma vergonha. Não se sensibilizar com o sofrimento dessas mães. São mães guerreiras. Eu nunca vi mulheres tão guerreiras de garra igual mãe de autista. Elas deixam de cuidar de si, se dedicam a vida ao filho. Mas o município, infelizmente, trata essas crianças como fosse nada. Então, assim, é triste. Então, são essas coisas, Samuel, que você vê o meu tom de voz subir. Porque é fácil resolver o problema. É ruim resolver um problema quando você não tem dinheiro. Quando você não tem dinheiro, você tem que tomar medidas, né, impopular, mas o gestor tem que tomar as medidas. Agora, quando você tem 1.300 bilhões de reais na mão, não conseguir prover, né, a saúde para a população, bem-estar para a população, é o retrato da incompetência. Marcelino é o retrato da incompetência. Marcelino e sua corja é o retrato da incompetência. O pessoal tá botando até em letra maiúscula aqui. Marcelino mandou retirar alunos especiais dos ônibus adaptados dos autistas e dos cadeirantes. Mandou tirar? Exclusão. É exclusão. É o governo da exclusão. Esse é o governo de rico. Odeia pobre. Esse cara odeia pobre. Samuel, vai lá agora no hospital para você ver as condições. Quem vai ser atendido lá é pobre. Vai na rede municipal de educação, quem estuda ali, o pobre. Vai nos bairros periféricos da cidade, quem mora lá, o pobre. Um abandono total. Esse cara odeia pobre. Mas você vê ele andando na porta do rico, varrendo, cortando galho de árvore. Nos bairros onde precisa da sombra, o pobre, ele vai, arranca tudo, desmata tudo. O deserto Saara. O cara odeia pobre. Infelizmente, o pobre elegeu ele. O pessoal tá falando aqui, funcionário da saúde mental destrata mãe de autista. É complicado, pessoal. As mães de autista sofrem na fila daquele NASCAR. Sofrem, são humilhadas. 2, 3, 4 horas da manhã, você vai ali no NASCAR, tem mães na fila. Para receber 20 senhas, vai embora, só volta daqui a 2 meses. Uma humilhação. As mães não têm o que fazer. Humilhação, as pessoas serem humilhadas. Como é que pode um negócio desse, cara? A solução é simples. Contrata uma empresa especializada, estabelece metas. Olha, eu preciso disso na minha cidade. Vai ter um contrato apenas para fiscalizar.
estabelecimento. Mas a incompetência e a ignorância não deixam o cara enxergar isso. Secretário de saúde já trocaram 1 milhão. Não dá jeito. Coloca um cara na Secretaria de Saúde que não entende nada de saúde, que nunca viu saúde na vida. Difícil. Aí eu fico gritando lá para mostrar o que está errado. Mas eu só tomo essa postura, Samuel, que eu já tentei o diálogo várias vezes e não quis ouvir. Então eu mostro, eu tento mostrar para que a população ela venha me apoiar. Eu preciso do apoio da população. Eu sozinho eu não consigo. Eu posso estar sozinho na Câmara. Eu tenho 2 parceiros lá, o Braga, o Carlos Augusto, que tem me apoiado. Eu posso estar sozinho na Câmara, mas se a população estiver do meu lado, tenha certeza que nós conseguiremos atingir os objetivos. A população tem que enxergar, porque tem uma meia dúzia aí que estão se beneficiando do governo e defende o governo. Muitos dizem, pô, Maciel, você está certo, eu preciso trabalhar, tenho que defender. Tem uma meia dúzia que defende coisa errada. Mas a maioria da população que é de bem desse município tem que se unir a mim. Porque eu sei o que o povo precisa. Eu sei a dificuldade da população. E eu sei que eu estou falando a verdade e o povo sabe que eu estou falando a verdade. Então o povo tem que se unir a mim. Porque se o povo estiver do meu lado, eu não preciso de política. Eu preciso de Deus e do povo do meu lado. Se Deus e o povo estiverem do meu lado, nós vamos transformar essa cidade. O que não pode, Samuel, é a população pensar que não tem que se envolver na política. Tudo gira em torno da política e nós só vamos mudar essa cidade com a política. A política foi feita para fazer o bem. A política foi criada para fazer o bem. Mas, infelizmente, estão fazendo o mal. Porque aqueles que sentam na cadeira só pensam no próprio umbigo. Só acham que a família deles que precisam comer. A barriga dos filhos deles só que dói. A do filho do pobre não dói. Isso tem que mudar. Então, se o povo não enxergar isso, a cidade não vai para frente. Eu queria aproveitar o momento para dizer aí, né, nós, como sempre, é um bate-papo, aqui é uma resenha, não tem nada, tudo tranquilo, leve, pode ficar à vontade de falar o que quiser, mas também deixar o direito de resposta aí ao prefeito, a quem foi citado, secretários, enfim, direito ao contraditório. As portas estão abertas aqui para vocês mandarem a nota, enfim, falarem a posição de vocês a respeito de todos os assuntos citados aqui, mas só deixar vocês à vontade para essa questão aí. Tem outra coisa que eu queria te perguntar, mas né, quem está assistindo já entendeu. Por que você se considera o líder da oposição? Você é o líder de tudo que não é correto? Ou o que? Eu, assim, líder da oposição. As pessoas me colocam como líder da oposição, talvez pelo meu jeito de agir, pela minha atuação, né? Mas eu não sou oposição à pessoa. Eu sou oposição à falta de médico, à falta de exame, à falta de cirurgia, à falta de medicamento, à falta de qualificação profissional para os nossos jovens, à educação de qualidade. Eu sou oposição à falta de saneamento básico. Eu sou oposição à corrupção que está instalada nesse governo. É isso que eu sou oposição. Eu sou oposição ao prefeito, sou oposição à sacanagem que estão fazendo com o povo. Não sou oposição à pessoa do prefeito. Sou oposição à sacanagem que estão fazendo com a população de Rio das Ostras. Cidade bilionária. E o povo sofrendo. A cidade está sendo saqueada, Samuel. Essa cidade está sendo saqueada. E eles sabem que eu estou falando a verdade. Se eu estiver mentindo, vai lá e me processa. Pega o áudio da gravação e me processa se eu estou mentindo. Mas segura depois. Vai lá e me processa. Pega o áudio da gravação e me processa se eu estiver mentindo. Mas segura depois. Na semana passada a gente teve um debate aqui também bem acalorado nesse nível aí. E a revolta é pela falta de atenção com
população, falta de atenção com o povo, coisas simples, né? Poderiam ser resolvidas e não são. E aí tem que falar mesmo, tem que, como diz aí na rua, tem que meter o pau. Porque às vezes você batendo, você não consegue acertar tudo, mas você vai ali, o cara te ouve numa coisa, te ouve na outra. Eu acho que deve ter até o pessoal que fica do lado dele lá, que deve falar, rapaz, o cara é oposição, mas o cara tá falando o que é correto. Ouve aí, escuta. Sem dúvida, mas o problema é que o cara, quando é egocêntrico, ele que tá certo, é ele. Ele quer satisfazer o ego dele. Então, as pessoas que estão ao redor dele, né, os que ficaram ao redor dele, porque os que falavam isso com ele mandou embora. E só ficou ao redor dele os puxa-saco. Os puxa-saco estão lá. Agora, os que falavam a verdade para ele mandou embora. E tem aqueles que precisam trabalhar, que tem família para sustentar, que segura a onda ali porque precisa do emprego. Estão sendo humilhados. Muitos me ligam. Mas humilha as pessoas. Muitos daqueles que estão com ele estão ali, estão sendo humilhados. E segura a onda da humilhação porque sabe que tem que levar o sustento para dentro de casa. São vários. Nem um, nem dois carros comissionados, nem um, nem dois servidores que me procuram, não. Para falar, estou junto com você, você está certo. Eu não posso me manifestar porque esse governo é perseguidor. Mas eu estou com você. São muitos, Samuel. Muitos. Agora, eu nem vou falar agora. Agora. Aí deixou o pessoal de casa curioso. O pessoal de casa é curioso já. Você deixou o pessoal de casa curioso. Mas se não vai falar, tá bom. Não vai falar, tá bom. Então, como é que você avalia o governo Marcelino no total? Péssimo. Péssimo. Se você me disser aí uma área, pelo menos uma área que funcione, eu mudo de opinião. Fala uma, Samuel. Uma área que você pode falar assim, ali tá bom. Tem? Você me deixa em maus lençóis aí. Não tem. Difícil, Não difícil. tem uma área desse governo que funcione. Bastante deficiente. Se tivesse uma área nesse governo que funcionasse, eu diria, ele é especialista naquela área, o cara não pode saber tudo. Não tem uma área nesse governo, um setor que funcione nesse governo. Mas as Não árvores tem lá, um. o corte de árvore tá... É a O única corte de árvore tá bonito. É a única coisa que ele sabe fazer é cortar árvore. Eu acho que esse menino ele tem um trauma, ele deve ter caído da árvore. As pessoas estão reclamando, com razão, das 270 árvores que estão cortando naquele resort. Mas o Marcelino já cortou mais de 1.000 árvores nessa cidade. E a lei diz que toda árvore que corta tem que plantar outra. Quantas árvores você viu o prefeito plantar, Samar? Não tô nenhuma. Até cortando árvore, ele faz coisa errada. Até cortando árvore, ele faz coisa errada. Complicado. Complicado demais. Eu vou fazer uma pergunta agora, de praxe, mas né? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos do governo? Tem algum ponto, você já falou que tudo dá errado, mas tem alguma coisa que você olha assim, que você fala, pô, aquilo ali tá errado, mas estão com boa intenção. Agora aquilo ali tá péssimo, não tem jeito, e esquece. Ponto forte nesse governo é a corrupção. A corrupção é o ponto mais forte nesse governo. O Marcelino sabe disso. A corrupção nesse governo é o ponto mais forte. O ponto fraco do governo, nada funciona nesse governo. Samuel, vamos lá na saúde. Tem médico? Especialista? Não. Tem exames para a população? Não. Tem cirurgia? Não. Tem medicamento? Não. Vamos para a educação. Tem inclusão? As mães estão reclamando. Tem inclusão? Tô reclamando muito aqui. Tem uma educação de qualidade para os jovens? Tem qualificação profissional? Não. Saúde e educação, péssimo. Vamos para geração de emprego e renda, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Secretaria de Camelô, para oprimir os camelôs, para oprimir o trabalhador ambulante.
desenvolvimento que essa secretaria traz para essa cidade? Sabe por que a prefeitura é a empresa que mais emprega nesse município? Não, por quê? Para garantir a reeleição de político. Porque o dia que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico trouxer a empresa para esse município e por contrapartida da isenção de impostos para as empresas e por contrapartida pedir à empresa que 90% da população de Rio das Ostras seja empregada daquela empresa, ou que a empresa contrate, né, no seu quadro, 90% que seja da população de Rio das Ostras, a população manda o político se danar. Por isso que eles não trazem empresa para o município para empregar a população. E faz o voto de cabresto, ou seja, Secretaria de Desenvolvimento Econômico é para perseguir trabalhador da renda alternativa. Só serve para isso. Não desenvolve nada. Não temos saúde, não temos educação, não temos desenvolvimento econômico, qualificação profissional, né, para desenvolver a cidade. Segurança pública. Nós temos segurança pública nessa cidade? Segurança pública se faz com educação. Temos educação? Não temos. Ou seja, é o governo do caos. É o governo do caos. Até quando a população tem que ficar passando por essas humilhações? Qual o pai, qual a mãe que pega um filho, vai na pracinha ou no parquinho passear, igual nós víamos antigamente no passado? Ninguém. A população vive presa dentro de casa, enjaulada. Com grade na porta, na janela, presa dentro de casa sem poder ir às ruas. A cidade está à deriva. O barco está à deriva, a cidade não tem líder. E, infelizmente, como vereador, a Constituição não me permite tomar as ações que devem ser tomadas no município. Infelizmente. Ricardo, umas coisas que a gente vê que é difícil, a gente até falar, a gente fica sem palavras assim. Mas falando, olhando pra frente aí, tem mais um ano e alguns meses pra frente aí de mandato seu, o que você tá planejando aí, o que você tá... vai continuar cobrando com certeza, mas qual é? O meu objetivo é trabalhar até o último dia do meu mandato e me dedicar ao máximo para tirar essa turma que está saqueando o município de Rio das Ostras. Que a população não aguenta mais, Samuel. É muito triste você ter um familiar, uma mãe doente, que vai lá precisar de uma saúde e morre. Isso adoece toda a família, você se sente impotente, se adoece psicologicamente. É um transtorno muito grande. Então nós temos a responsabilidade de tirar essa turma da Prefeitura de Rio das Ostras. E ano que vem, tá longe, mas tem eleição, tu pensa alguma coisa, candidato a prefeito? O pessoal fala muito na rua, Maciel vem prefeito, eu vou com o Maciel vem prefeito. Você perguntou pra Maciel o que Maciel é? O homem tá trabalhando, o homem tá pensando nisso não, rapaz. Mas o povo é animado na rua, o povo vai fazendo vamos formando um bloco lá e vai se unindo e acaba tomando uma proposição. Tu pensa alguma coisa ou isso é pra depois? O que tá na tua cabeça? O futuro pertence a Deus, né? Eu tô pronto para onde Deus direcionar o povo, eu estou pronto. Porém, eu não tenho vaidade nenhuma. Nós precisamos reerguer Rio das Ostras. E vamos escolher a melhor opção. Né? Não me coloquei a candidato a prefeito. Né? Tem Carlos Augusto aí disputando. Provavelmente irá disputar a candidatura para prefeito. E eu vou apoiar o melhor candidato. Essa corja do governo Marcelino tem que ser banida da prefeitura. Nós precisamos, sem vaidade nenhuma, reerguer nossa cidade. Qual é a mensagem que você quer deixar para Rio das Ostras? Qual a mensagem que você quer deixar para Rio das Ostras aí? Não perca a esperança. O povo não pode perder a esperança. Nós temos bons políticos ainda. Temos pessoas que estão fora da política, mas têm boa intenção, estão querendo contribuir com a cidade. Não venda o voto, não perca a esperança. E muitas pessoas trocam o voto por alguma coisa, e sabe, ou pensa que 4 anos não vai ver mais o político mesmo. Mas olhe minha atuação. Tem pessoas do bem, tem pessoas de caráter. Escolha aqueles que realmente te representam.
pessoas têm que escolher quem representa. Então é isso que eu digo para a população, não percam as esperanças. E aí, a população pode contar com o vereador Maciel? A população pode contar comigo sempre, 24 horas, o que tiver ao meu alcance, eu estarei pronto a servir, né? Sou limitado, e conforme eu bem disse, eu vim lá do Âncora e sou pobre, continuo pobre, né? Mas sou muito grato. E gratidão é algo que não tem preço. A população pode contar comigo sempre. Eu queria agradecer o vereador, né? A gente tem muita mensagem, pessoal mandando muita mensagem aqui, pessoal batendo na tecla do autista, batendo na tecla que a cidade tá jogada às traças, enfim, o povo tá se manifestando e é muita, você vê que você olha, você lê, você vê muita revolta, o povo tá chateado, o povo tá triste, né? Parece que o povo quer ter esperança em alguém, confia, depois se frustra, o povo fica... Por isso que tem muita gente desanimada, tem gente que não quer votar, tem gente que perde as esperanças, tem gente que... O que esse pessoal faz, cara? Porque é difícil. Samuel, você perguntou, né, qual a mensagem que eu deixaria, eu falei para o povo não perder as esperanças. Não tem nada mais gostoso, mais gratificante, que me deixa mais feliz, é quando eu faço alguém feliz. É muito gratificante, cara, eu não sei nem explicar a emoção, a sensação, quando você consegue atender a demanda da população, quando você consegue resolver o problema da população. Isso me traz uma alegria. Então, eu acho que é de uma monstruosidade, uma ruindade muito grande, quando um prefeito tem o poder de resolver os problemas, tem dinheiro para resolver os problemas, e não faz porque não quer. Então, isso me dá uma tristeza muito grande. Mas tenha certeza, Samuel, que eu vou me empenhar ao máximo para resolver tudo o que tiver ao meu alcance. Jamais deixarei de atender. Né? As pessoas me ligam de madrugada, eu respondo 2, 3, 4 horas da manhã, estou respondendo. Minha esposa, às vezes, o que você está fazendo no telefone na hora dessa? Desliga esse telefone, vai dormir. Né? Mas quem me paga é o povo. E quando o patrão é o povo, e quando o patrão chama, tem que atender. É assim qualquer empresa, e no município não pode ser diferente. Aproveitando o momento que você falou na esposa aí, você quer mandar um abraço para alguém, para a família, para alguém que tá te assistindo lá? É equipe também, né? Você não trabalha sozinho, você tem uma equipe que trabalha com você. Bem lembrado, né? Eu tenho uma família, né, que é a minha base, minha esposa, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Tenho uma assessoria excelente, meus assessores, sem vaidade nenhuma, parte do meu trabalho, né, são o empenho dos meus assessores, que eles vão lá, ouvem a população, vão comigo, buscam a demanda, resolvem os problemas. Então, assim, bem lembrado, sem a minha assessoria, sem a minha família, que é a minha base, eu só seria mais um, né? Então, eu quero mandar um abraço e agradecer a minha gratidão profunda ao apoio que eles me dão, porque muitas vezes a gente desmorona, Samuel. A gente é forte na rua, mas às vezes a gente chega em casa exausto e desmorona. A gente vê muita coisa ruim, né? Eu vou sair daqui agora, vou no hospital, eu não consigo resolver os problemas. Porque não tem médico, não tem medicamento, não tem um exame, não tem cirurgia. E aquela família está destruída. E tu recebe isso, né? Eu me coloco no lugar daquela pessoa, e isso machuca. Aí eu vou buscar, corre aqui, corre ali, faz um contato no Rio. E porque é o Rio de Janeiro, é Macaé, são outros municípios que estão absorvendo a demanda da nossa população. Uma cidade bilionária, Macaé já está fechando a porta para Rio das Ostras, e Rio das Ostras é uma cidade bilionária. Não precisa. O que precisa Rio das Ostras é de um prefeito. Rio das Ostras precisa de prefeito, que dinheiro tem. Nós passamos por um momento difícil nessa cidade. Né? O último mandato do governo Sabino, no meado do mandato dele, pegamos uma crise mundial. No início do mandato do Carlos Augusto, estávamos na crise, no pico da crise. Tomamos medidas, né, para estabelecer, porque fomos a Brasília, isso é bom falar aqui, nós fomos a Brasília naquela crise, buscar recursos, coisa que o prefeito aqui atual não faz, fomos a Brasília buscar recursos. O ministro da Saúde, Samuel,
mandou fechar o hospital de Rio das Ostras. Fecha o hospital. Nós não tínhamos dinheiro, Samuel, para pagar a folha de pagamento dos servidores. Nunca atrasou o pagamento de servidor nesse município. Nós não tínhamos, para você ter noção da crise. Barril do petróleo despencou. Perspectiva de arrecadação própria, quase zero. E servidor recebe com arrecadação própria. Tomamos medidas impopulares, mas necessárias. Que eu jamais ia carregar nas costas um peso de fechar o hospital e matar centenas de pessoas. Eu jamais ia carregar nas costas um peso de fechar escolas e deixar um monte de crianças, a Deus dará, para serem recrutadas pelo tráfico de drogas. Então nós tomamos medidas responsáveis, impopulares, mas com responsabilidade. E parte da população não entenderam, fomos apedrejados, mas Deus, né, como dizem que a justiça de Deus tarda, mas não falha, mas não tarda, ela chega na hora certa. Todas as medidas que nós tomamos, Samuel, quem recebeu todo esse dinheiro, nós tínhamos a arrecadação de 400 milhões naquela época, hoje temos 1 bilhão e 300 milhões, quem recebeu todo esse dinheiro foi o prefeito Marcelino. E ele não fez nada pela população de Rio das Ostras. Tudo que nós fizemos no passado foi para que a cidade permanecesse de pé, para que não fechasse o hospital, que não fechasse as escolas. E todo esse dinheiro está sumindo da prefeitura. Porque a população não tem nada em troca, a população não tem saneamento básico, a população não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, não tem qualificação profissional, não tem geração de emprego e renda, a população não tem nada. Tem uma cidade bilionária e uma população miserável, morrendo à míngua. Isso tem que mudar. E eu não vou parar até o último dia do meu mandato. E se o povo me devolver o mandato, continuarei fiscalizando até o último dia. Esse é o meu dever, essa é a minha obrigação, não só como político, mas como cidadão, que quer o melhor para a nossa cidade. Tá certo. Tá certíssimo. E eu vou, né, nos próximos dias, nos próximos meses, eu vou até fazer um convite lá pro prefeito sentar nessa cadeira aí para debatendo, para estar conversando. Eu não sei se ele vem, mas a nossa parte de convidar para vir aí, porque tem coisa que, né, ele precisa explicar, precisa colocar o ponto de vista dele aí, apesar de não acreditar muito que ele vai vir, né? Até fiquei sabendo nos últimos dias, eu não ouvi, mas parece que ele foi dar entrevista numa outra rádio, em outro município, no dia do aniversário da cidade, parece que nem compareceu na cerimônia e foi dar e, sim, muitas mídias na cidade, muita gente, muito trabalho que eu respeito dentro da cidade, a rádio, 2 rádios dentro da cidade, e você vai para um outro município para falar da cidade, no dia porque da aniversário da lá, cidade. porque lá ele pode mentir, Samuel. Lá, onde ninguém conhece ele pode mentir. Mas aqui em Rio das Ostras ele não tem como mentir. Lá ele pode dizer que a saúde é maravilhosa, que a educação é maravilhosa, que a qualificação profissional é maravilhosa, que ele gera emprego e renda, que ele fortalece a economia. Mas aqui ele não tem como mentir. Você vive aqui, você sabe que é mentira. Ele vai para lá para mentir. E a única coisa que esse prefeito sabe fazer é contar mentira para a população. Queria agradecer o vereador Maciel pela presença, pelo bate-papo. Queria dizer que o senhor sempre é bem-vindo aqui. Daqui a algum tempo eu vou chamar o senhor de novo aí para saber como é que tá as coisas. Eu gosto de quem vem aqui se sente à vontade para falar. Vem aqui, sente à vontade para falar, a gente vai debater. Vai ter gente que vai sentar nessa cadeira, não vai concordar com o que o senhor falou, com o que alguns convidados vieram aqui falar, entendeu? Mas assim, a minha posição é ouvir a todos, né? E principalmente a população nas ruas que, pô, não, bacana. Vou sintonizar lá para ouvir o Maciel, porque ele fala tudo claro, as claras. Samuel, eu quero que alguém se levante e fale que eu falei uma mentira aqui. Chama o povo e pergunta se tudo que eu falei aqui, se não é verdade. O povo está sofrendo, sabe?
o povo está sendo humilhado, o povo está sendo esculachado. E eu sou a voz do povo. A Bíblia fala, abra a sua boca em defesa do mudo. Abra a sua boca em defesa do necessitado. É o que eu tenho feito. É o meu dever. Então, aqueles que não concordam, o problema é deles. Eu quero que se levante um e diga, é mentira o que você falou. Nós temos saúde, nós temos educação, nós temos segurança pública, nós temos geração de emprego e renda, nós temos qualificação profissional, nós não temos nada. Levanta um e prova que eu estou mentindo. Prova aí, fala que eu estou mentindo. É difícil. É difícil. A Rádio Corredor que fala aí algumas coisas aí, mas eu nem esquento a cabeça. Aqui todo mundo tem a voz. Se políticos, se empresários, seja quem for, falar que alguém não pode vir aqui, aí que vai sentar nessa cadeira. Porque todos têm a voz aqui. É democrático e é importante ouvir todos os lados. Marcelo, considerações finais, quer pontuar alguma coisa? Samuel, mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. E desde já eu quero anunciar aqui que eu vou, a partir da semana que vem, estarei inaugurando, né, o meu podcast. O nome é Amargedon. Amargedon significa a luta do bem contra o mal. Nós vamos estar aqui falando de política, convidando todos, né, agentes políticos dessa cidade, aqueles candidatos que se colocam aí para defender a população, que não alcançaram, outros que alcançaram, né, o objetivo. Mas vamos trazer aqui o povo, a população, para ser ouvida. E daqui sairá várias demandas que nós poderemos levar para o Executivo. Então, fiquem o convite aí para a próxima semana. Estarei inaugurando o meu podcast Armagedon. E você estará lá sendo, né, entrevistado por mim. Vamos devolver aí ao Samuel. Com certeza. A população, eu agradeço àqueles que estão nos acompanhando até agora. Muito obrigado pelo carinho e conte sempre comigo. Forte abraço. Então o recado tá dado. Semana que vem, que dia que é? Quinta-feira. Quinta-feira, a partir das 20 horas. Aí eu coloquei até 19 horas, mas vamos alterar para as 20 horas. Toda quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui ao vivo, batendo papo, né, com a população de Rio das Ostras, trazendo as pessoas importantes do cenário político para nos ajudar a melhorar a nossa cidade, sempre em prol de nossa cidade. Irmão, vou falar um negócio para vocês. Esse cara, Armagedon, a luta do bem contra o mal, o que esse cara não vai fazer aqui na quinta-feira? O que esse cara, mas tem que ter, eu sou a favor disso, sabia? Eu sou a favor, eu vou assistir todo o programa. Combater o bom combate, né? Armagedon na Bíblia é a guerra final, né? A luta final do bem contra o mal. E eu estou sempre buscando os exemplos bíblicos. A população está passando por tudo de ruim, está gemendo, né? Quando o ímpio governa, o povo geme pelo governo do mal. Então, é a luta do bem contra o mal. Nós estaremos aqui pontuando e buscando a demanda da população. Então, pessoal, mais uma vez, quinta-feira, como foi dito, às 20 horas, Armagedon, a luta do bem contra o mal. Gostei, hein? Gostei desse nome, ficou bacana. A luta do bem contra o mal, você não pode perder. Outra coisa que eu queria falar, se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, se você quiser ser um patrocinador do nosso programa, manda uma mensagem aí no nosso Instagram aí, no inbox aí, manda uma mensagem pra gente aí, você que quer ser patrocinador, quer botar a logozinha da sua empresa ali, você que quer, né, de alguma forma ajudar esse trabalho a continuar, a andar, continuar tomando forma, continuar tomando uma proporção, manda uma mensagem, bota a sua empresa ali. Você que quer ver a liberdade de expressão sendo exercida aqui, porque eu vou falar e eu vou... Melhor do que falar é ouvir. Melhor do que falar é deixar as pessoas à vontade, né, para compartilhar, contar suas histórias. Não é... Essa semana eu botei lá botei um rios lá, né, falando que não, meu programa não é um programa político, não, gente. Dá uma segurada. O pessoal, né, fica acalorado, gosta muito dessa área da política, mas... Semana que vem a gente vai ter outras pessoas de outras áreas falando de diversos assuntos, mas você que quer ser um patrocinador, faz contato com a gente, porque a gente precisa da sua ajuda aí. Queria mais uma vez agradecer o K2 Studio,
porque se não fosse esse estúdio aqui, a gente não estaria aqui, eu não estaria aqui, então eu sou grato ao estúdio. E vocês aí que ficaram até agora nos ouvindo, comentando, curtindo, compartilhando, obrigado. Desculpa, não deu para responder todas as perguntas, mas uma próxima vez a gente vai estar junto com o vereador Maciel aqui, que é muito bom, um papo muito sadio, muito conteúdo, é importante pra gente, ó. Maciel, mais uma vez, obrigado, cara, gratidão. Obrigadão, meu irmão, ó, Deus abençoe tua caminhada lá, tua jornada, não desanima, porque o povo tá com você. Só pode até achar lá que, não, o povo tá com a gente, não. O povo tá com quem briga, com quem fala a verdade, com quem se coloca na posição, o povo tá contigo e você não precisa de mais ninguém. Com o povo, você tem Deus. Tem o povo, você não precisa de mais nada, irmão. Sucesso, boa sorte aí, tamo junto aí, pessoal. Obrigado aí, um abraço aí, até semana que vem, sexta-feira, às 20 horas, com muito mais pra vocês aí.